se eu não trabalhar, eu vou fazer ela se tornar um sentimento. Aí, com esse sentimento, é que vai ter interferência no adoecimento e que vai refletir depois no corpo físico, em algum órgão, por causa desse desequilíbrio energético. Francisco, preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transformou humildade, consolou tantas almas, deu abrigo ao espírito que chorava de dor. E quando chamado a sentir em seu corpo as vicissitudes das... Boa noite a todos. Estou um pouco tensa. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou mais agitadinha. Então, assim, pedir que os amigos espirituais me intuam primeiramente e vos intuam, tá? Para que a gente possa hoje realmente compartilhar desse estudo, não é uma palestra, é um estudo que eu venho fazendo de alguns livros e que foi um despertar na minha vida pessoal. E aí eu decidi, me aventurar e trazer, estar partilhando isso, esses ensinamentos e todo esse trabalho que eu tenho tentado fazer em mim. Porque todos nós que estamos encarnados, em algum momento, seja agora ou no passado ou atrás, em algum momento da vida, encarnada, a gente passou por alguma mazela física, alguma doença, algum processo de doença. Então, achei muito pertinente trazer esse tema hoje para a gente estar conversando um pouquinho. Vamos lá, começando. O processo saúde-doença. Você pode acompanhar ali. Tá. Essas reflexões sobre como o Espiritismo compreende o processo saúde-doença com base nas obras de Allan Kardec e contribuição do expositor psicoterapeuta espírita Alírio de Cerqueira Filho. Quem nunca ouviu falar, procure saber, porque tem muitos livros, muitas obras ligadas a essa área de saúde, tá? Espiritual, saúde emocional, é um autor belíssimo. O espírito como centro da vida. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, ele fala: que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, para o espírito exercer a ação, ele precisa da matéria, quando está encarnado, que somos nós aqui nesse momento. E na questão 23 do Livro dos Espíritos, o que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, onde ficam armazenadas todas as nossas memórias, das nossas existências, está no espírito. Não é o corpo físico que traz essa memória, essa inteligência. É o corpo espiritual. A gente precisa do corpo material para estar encarnado. E aí na questão 27 do Livro dos Espíritos, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o
o Criador. Mas ao elemento material se tem que se juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, nós temos o espírito, tanto no plano espiritual, né, que é o que vem, inteligência, todas as existências, a gente vem lá com nossos arquivos. E aí a gente, para encarnar, a gente precisa do fluido universal e da matéria, que é o nosso corpo, tá? E o espírito, né, também tem o envoltório, que é o perispírito, que faz o intercâmbio. E existe esse fluido universal. O que seria esse fluido universal? Ela é a matéria-prima de tudo, tá? É o fluido emanado por Deus. É como se fosse, a grosso modo falando, é o ar. É o que preenche todos os espaços. E para que o espírito tenha essa conexão com a matéria, é necessário esse fluido para atuar, tá? O espírito é a causa primária da existência e também o agente responsável por sua saúde ou doença. Então, aí já começa a reflexão. A gente acha que o corpo físico que está doente, a matéria. Na verdade, tudo começa no espírito. E nós vamos desenvolver isso lá. Segundo Alírio, as doenças têm as suas matrizes no espírito, que se torna doente devido a desequilíbrios por ele mesmo praticado. A saúde é um estado de equilíbrio da alma consigo mesmo, com as leis divinas e com a vida. Então, as doenças vêm por causa dos desequilíbrios da vida. Tá? Vamos plantando aí a semente para a gente poder refletir. O processo de saúde e doença, segundo Alírio de Cerqueira Filho, a causa primária das doenças não é a física, mas espiritual. Os métodos materialistas de combate às doenças são paliativos, diminuindo os sintomas sem resultar em sua cura real. Quantas vezes a gente fica forçando, né? Mas eu já fui várias vezes ao médico, já tratei, agora eu tenho que tratar de novo. Eu trato, melhoro e volta tudo de novo. Por quê? Porque a gente está tratando a doença no corpo físico. A gente está se preocupando só no âmbito físico material. E aí a gente está esquecendo de ressignificar e de curar o espírito. Tá? São sementinhas que a gente está plantando aí na nossa cabeça. E a doença surge quando o espírito viola as leis divinas de amor, justiça, caridade e humildade. Então, são os espíritos em processo evolutivo. A gente já vem de outras vidas com a nossa inteligência e com as nossas falhas. Por isso que a gente vem já com o espírito um pouco adoentado, porque estamos nos afastando das leis divinas. E não é só nesta vida. Vem do pretérito também, tem dessa e tem de outros. A gente precisa começar a despertar para esse processo de adoecimento ou de saúde a partir de lá. E tentar descobrir aonde está o fio da meada, aonde a gente verdadeiramente precisa atuar para ter a cura real. E a gente violar essas leis é muito fácil, né, nesse mundo que a gente vive. E principalmente com as tendências do pretérito.
Porque cada um de nós vem com um lado escuro, um lado sombra. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente entra aqui na casa de espírito e a gente tenta ser perfeito, né? Te veste a roupinha do perfeito e tenta aqui em 2, 3 horinhas criar essa um pouco de máscara, né? De uma certa forma é. Mas também faz parte, pelo menos estamos amadurecendo, estamos tentando. E aí a gente acaba não olhando para as coisas que a gente vem do passado. Quais são as nossas tendências, quais são os desafios? Por que eu ajo dessa forma? Por que às vezes eu perco a paciência? Por que eu sou ansioso? Por que eu estou tão irritado? Ou porque eu estou calmo? Cada um tem esse ladinho sombra que é violação das leis divinas que vem impregnado lá no corpo espiritual, na parte espiritual nossa, que é onde está armazenado todos esses registros das nossas existências, tá? Então a gente tem que começar a despertar para isso. A saúde e a doença são construções mentais e emocionais. Emoções como raiva, mágoa, orgulho e cura geram toxicidade no perispírito, levando assim as doenças psíquicas ou psicossomáticas, que serão impressas nos genes e se manifestarão no respectivo órgão que a pessoa lesou. Então, a gente sabe que o espírito é o princípio de inteligência. Se ele é o princípio de inteligência, a matéria não é a causa primária das doenças. Vem das emoções e dos sentimentos. Porque tudo começa com uma emoção. E o que é a emoção? É o que você está sentindo naquele momento, naquele curto período. É aquela coisa curta, uma raiva, uma tristeza, uma alegria. Isso é uma emoção. Só que se a gente não cuidar dessa emoção, ela vai virar o sentimento. E aí é que mora o perigo. Porque a gente tem que trabalhar essas construções mentais e emocionais. E é bem interessante, porque tudo começa primeiro com o pensamento. Então eu penso em alguma coisa ali negativa, ou me envolvo com... Agora, então, nós estamos num momento terrível, né, gente? Infelizmente. Vamos colocar essa situação que está acontecendo, né? Essa tragédia no Rio de Janeiro aí, de violência. Então, eu me envolvo com o pensamento naquela energia. Aquilo vai me gerar uma emoção. Todo mundo está gerando alguma emoção. Essa emoção, se eu não trabalhar, eu vou fazer ela se tornar um sentimento. Aí, com esse sentimento, é que vai ter interferência no adoecimento e que vai refletir depois no corpo físico, em algum órgão, por causa desse desequilíbrio energético. Tá? E aí afeta o órgão, determinados órgãos. Cada energia, cada emoção, sentimento, tem uma determinada vibração. Por isso que afeta determinados órgãos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque cada área lesada tem um porquê. Vai já dar uma sinalização para a gente. A doença é uma mensagem do espírito para que se volte à harmonia. Realiza um papel de estimuladora do processo evolutivo do ser. Quantas vezes a gente maldiz a doença? Quantas vezes a gente se pega reclamando, dando uma intensidade tão grande na dor, e aí a gente cai o quê? Um monte de remédio, às vezes a gente vira até hipocondríaco, né? Meu marido acho que está nesse processo. Vai ter uma caixa de remédio lá, que cada hora é um problema que ele está
tem quase 10 dias de uma tosse que não para. Ele já passou por trocentos remédios. Aí eu olhava para ele, porque eu estava fazendo a palestra, e falava assim, olha só, resolve aquele probleminha que você tem para resolver lá, que está mexendo com o teu emocional. Aí ele chapa remédio, eu fui 3, 4 médicos. Eu estou deixando. Falei, uma hora você vai encarar o seu processo aí, que você precisa curar. Encarar isso, resolver para você parar de tossir. E pior que eu sei que é, falei, então, é escolha. É escolha. Todos nós temos as nossas escolhas. E a doença, ela é algo que, infelizmente, né? Queria a gente não precisar ficar doente. E esse conceito, vamos chegar lá. Mas, assim, ainda é necessário para que a gente possa parar e rever aonde a gente está errando. Aonde a gente precisa pensar, analisar, refletir. Mas aí já não vai ser mais só no lado material, no corpo físico. Porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de nos despertar para entender que a doença começa no espírito e através dos pensamentos, emoções que viram sentimentos, tá? Em uma visão espiritual, a doença e o seu tratamento acontecem em 3 níveis. Então, nós temos o nível somático. O que é o nível somático? São doenças manifestadas no corpo físico. É o que a gente está cansado de ver. Dor na coluna, dor de cabeça, dor na perna, dor no braço. E aí vai. Enxaqueca, sinusite, rinite, todos os ites. E devido à sua causa ser de natureza espiritual, doença manifestada no corpo físico, e é o último estágio da doença, devido à sua causa ser de natureza espiritual e energética. Então, aquela dorzinha que está apontando no nosso corpo físico já é o berro final do desespero. É um pedido de socorro máximo. É assim, ei, vai parar para me ver agora ou não? Se não parar, vai doer mais. Vai continuar doendo. Não vai tratar, não? Vai virar uma outra doença. Vai ter que operar. Vai ter que ficar não sei quantos dias em casa. E aí a gente briga com a gente mesmo, né? Não é possível, por que eu estou sentindo isso? Se eu me cuido, se eu isso, se aquilo, se aquilo. É um olhar só da matéria, do corpo físico. E o tratamento com a medicina tradicional, ocidental, através de medicamentos alopáticos, cirurgias e outros que atuam somente no corpo físico. É onde a gente se mete, se envolve e vai. A gente já quer aquela coisa imediatista. Estou com dor no pé, vou lá no ortopedista, vou tomar uma injeção, vou tomar um remédio, daqui a pouco estou bem e vou fazer tudo de novo. A gente é só momento. A gente só quer enxergar aquilo que está ali gritando e quer tentar resolver através dos medicamentos. Não que não tenhamos que resolver através dos medicamentos e cirurgias. Temos sim, quando já estamos nesse processo da doença física. Mas a gente precisa despertar para o entendimento da origem, da causa. E aí tem o processo fluídico, a doença no campo fluídico. São doenças energéticas que acontecem no corpo fluídico do espírito, o perispírito. Nível intermediário, onde possui todos os órgãos que terão seus correspondentes no corpo físico, além dos chakras que são o nosso centro de força. E após a morte, o corpo físico, a doença continuará nele. Então vamos lá, nós temos o corpo, o espírito, temos o perispírito, que é como se fosse um envoltório fluídico do perispírito, do espírito,
Temos a matéria, que é o corpo físico. Para o espírito atuar no corpo físico, precisa do perispírito. Vocês imaginam Jesus quando encarnou? Se Jesus, aquela luz toda, você acha que ele ia conseguir encarnar aqui nesse plano que é tão materialista? Não, a mesma coisa é conosco, mesmo que sejamos ainda espíritos errantes. Mas a gente, quando está no plano espiritual, tem espírito, a gente tem uma densidade muito mais sutil. Para a gente estar no plano material, a gente precisa desse processozinho. Grosso modo falando, né? Uma linguagem mais tranquila. E aí, esse perispírito, ele tem a composição também do reflexo dos órgãos. E onde tem os nossos centros de força. Tá? O tratamento de forma mais profunda que acontece as causas energéticas, através da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, florais, passes magnéticos, psicoterapias que tratam emoções e comportamentos do humano. Então nós temos o somático, que já é o físico, nós temos a doença no corpo fluídico, que é onde está o processo das emoções e onde atuam esses tipos de medicina, inclusive os nossos passes magnéticos. Ele atua no campo físico? Não, primeiro ele atua no fluídico. Pode refletir até no físico? Pode, desde que você esteja pronto. Depois a gente fala, né? A sua fé, né? Jesus falava, a sua fé te curou. Vós sois deuses. Por quê? Porque nós temos a capacidade disso, através desse processo. E aí a gente tem esses tipos de terapia atuando no fluídico. E nós temos no nível espiritual, que é o nível mais profundo da doença, que é causada pelo distanciamento do espírito da própria espiritualidade e religiosidade. O tratamento através do movimento de autocura, buscando alcançar equilíbrio e harmonia. No campo espiritual é o nível mais profundo, é onde começam as doenças. Não é o contrário. Não vem da matéria para o espírito. Vem do espírito, perispírito e a matéria, que é o corpo físico. É esse o processo que a gente precisa entender. E o tratamento é quando a gente tem, né, autocura, equilíbrio e harmonia. O equilíbrio gerador da saúde espiritual é o resultado de 3 movimentos interiores. Autoconhecimento, tá? Então a gente precisa o quê? Identificar dentro de nós o que está gerando os desequilíbrios e que vão desencadear as nossas doenças físicas. Lembra que a gente falou que a doença vem do espírito e do espírito ligado aos sentimentos e pensamentos, sentimentos e emoções. Emoções e sentimentos. A gente precisa... Como é que a gente vai descobrir? Primeiro, se conhecendo. O que é aquilo? Quais são os sentimentos, quais são as emoções que eu estou tendo que está me gerando esse desequilíbrio? E que está refletindo no meu corpo físico. Tá? Então a gente precisa identificar em nós. E o autodomínio, dominar em si as causas, porque não adianta a gente só identificar. Se a gente identificar, eu preciso ter uma mudança de comportamento para que aquelas emoções, aqueles sentimentos não se repitam. E aí vem o processo de autotransformação. Buscar se transformar. É ressignificar, é ver o que está gerando aquilo, como você pode modificar, o que você pode fazer no seu dia a dia para não ter essas emoções. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Essa situação que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. Eu me conheço. Eu sou um pouco revoltada em algumas coisas. Aquilo mexe comigo.
Se eu ficar 24 horas escutando a televisão, vai me gerar uma certa revolta. Quando eu for me pegar, daqui a pouco eu estou vibrando num processo que não é legal. O que eu faço? Eu evito ver, porque eu já identifiquei que isso me adoece. Vai me gerar ansiedade, vai me gerar uma tristeza, vai me gerar uma revolta, vai me gerar medo, insegurança. Quantas pessoas têm crise de pânico? Se eu ficar olhando o tempo todo, eu vou ter isso. Eu identifiquei em mim que para mim aquilo ali me afeta. Tem gente que vê televisão 24 horas por dia e não está nem aí. Mas para mim, eu já analisei que isso me adoece. Então eu analisei, tive um autoconhecimento, vou ter o autodomínio. Qual vai ser a atitude? Não vou ficar vendo, vou ver ali o necessário. Quando eu perceber que está querendo me desequilibrar, eu saio disso. Eu não falo sobre isso, evito falar. E aí a autotransformação. É a gente tentar o quê? Eu não posso mudar? O que eu posso fazer? Vou fazer uma prece. Vou fazer uma oração por eles. Eu estou transmutando, transformando esse sentimento que poderia estar sendo negativo para mim em algo que para mim vai me trazer um equilíbrio, uma tranquilidade e vai gerar um benefício para o outro, nem que seja energético, de vibração. Então são coisas simples que a gente precisa estar antenado no nosso dia a dia. Porque essa coisa simples pode virar uma crise de pânico. Pode ou não pode? Quem mora no Rio de Janeiro está aí, cheio. Ansiedade, depressão, pânico. Tá? A gente poder refletir aí. Segundo o Espiritismo, a verdadeira saúde não depende apenas do corpo físico, mas principalmente da alma. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos explica que os sofrimentos têm uma razão e são meios de aprendizado. As causas atuais das aflições podem ter sua origem tanto na vida presente quanto em outras vidas passadas. Tá? É só relembrando aí que tudo tem um motivo de ser. E bendito seja a nossa doutrina espírita que nos permite refletir sobre isso. Porque se não existisse uma razão, por que uma criança nasce deficiente? Se ela acabou de nascer, ela não errou, ela não teve ainda oportunidade nesse mundo, nessa encarnação, por que vi toda deficiente? Com as limitações físicas. Com câncer. Por que alguém já se fez essa pergunta? Primeiro, se a gente acredita em Deus, a gente sabe que Deus é justo. Primeiro ponto, justiça divina. Segundo ponto, uma criança não vai nascer assim por causa do pai, porque o pai erra, porque o pai isso, porque a mãe é aquilo, precisa de um filho assim. Então, cadê a justiça divina que vai pegar um espírito e vai botar ele sofrendo só para o outro aprender? Tudo tem um porquê. As nossas dores têm uma explicação. Agora, eu estou fazendo o meu processo de autoconhecimento? Eu estou parando para olhar para mim ou eu estou só justificando? Estou doente porque eu estou trabalhando demais? O meu patrão é insuportável, me exige muito, eu não tenho tempo para nada. E aí eu não tenho tempo para ir ao médico e estou doente. É o outro? Não, a gente está vendo que não tem nada a ver com o outro. O outro é só um coadjuvante na nossa história. Na verdade, tudo dentro de nós. Então a gente não pode trabalhar com essa parte do vitimismo e nem do desculpismo. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, ensina que o homem de bem vive em harmonia com a lei do amor e por isso encontra paz interior. E Kardec nos mostra que quando agimos em desarmonia com a lei do amor, surgem todos os desequilíbrios. Mas quando buscamos ser homens do bem, alinhados ao amor, à justiça e à caridade, sentimos uma saúde interior que nenhuma doença pode roubar. Tá? Então,
reforçando a gente trabalhar sempre agindo na lei do amor, tá? Porque quando estamos em desarmonia, quando a gente não pratica o bem, os ensinamentos do Cristo, a gente cria essa desarmonia, desequilíbrio e nos adoece. E segundo o Espiritismo, a verdadeira saúde não depende apenas do corpo físico, mas principalmente... peraí... A Lídia de Cerqueira nos ensina que a saúde é consequência natural de viver em coerência com a consciência. Quando sentimos orgulho, egoísmo, ódio, mágoa, raiva, criamos um conflito íntimo que se reflete no perispírito e mais tarde no corpo físico. A cura começa quando buscamos reforma íntima e reconciliação com as leis de amor, justiça e caridade. Então, a nossa cura depende exclusivamente de cada um de nós. E refletirmos em qual nós temos os mandamentos, temos toda a lei divina, que a gente precisa estar vendo e revendo qual deles que a gente está pecando, errando. Porque provavelmente é ele que vai estar desencadeando aquela doença no corpo físico. Então, qual lei divina que eu estou deixando de exercer? Ou que eu estou exercendo pouco? Estou exercendo de forma inadequada? Ninguém pode responder por nós. Só nós mesmos, tá? Aí temos a ferramenta de cura. A transformação das causas da doença acontecerá pela via do amor, onde a pessoa começa a desenvolver a humildade e mansidão de coração, aceitando a doença como um estímulo à busca da saúde, onde a partir do momento que aceitar e se modificar, passará a ter saúde. Precisamos entender que somente através da via do amor é que a gente vai conseguir buscar a cura das nossas doenças. E começa primeiro pelo quê? Autoamor. Porque também não adianta a gente começar a se olhar e começar a gente vai descobrir muita sombra. Muita sombra. E também não podemos nos colocar como piores do mundo. A gente tem que estar sempre refletindo. Eu estou aqui, hoje eu estou nesse processo, estou assim. Mas eu estou tomando consciência, vou me melhorar, vou mudar isso aqui e tem que ser aos poucos. Ninguém vai virar Jesus Cristo de uma hora para outra. É um processo. Então a gente tem que começar a olhar a dor. É muito bom isso, porque a dor física vai fazer a gente parar para refletir. É o primeiro sinal de alerta máximo. E aí a gente vai começar. Peraí, eu preciso entender por que eu estou com dor no pé. Vou tomar um remédio? Vou me cuidar? Vou. Mas eu não quero que essa dor volte. Então eu tenho que curar a causa. E aí eu vou olhar para aquilo ali. Por que esse pé está doendo? Qual lei divina que eu não estou... O que eu não estou praticando? O que eu estou deixando de praticar? Qual lei? O que está faltando em mim? No meu dia a dia? Aí começa, quais emoções eu estou tendo? Quais os meus sentimentos? Que é até mais fácil, né? Que emoção eu estou tendo direto? Que sentimento eu estou tendo direto aqui no meu dia a dia? Começa a fazer essa análise. Você vai descobrindo a causa. E aí vai ressignificar essa emoção, esse sentimento que automaticamente vai com o processo do remédio. Você já está com o problema físico. Você, junto com os dois, mais o tratamento fluídico que a gente tem aqui na Casa Espírita, né, a gente vai conseguir restabelecer aquele equilíbrio. E aí aquela dor física vai passar rápido. Tomei um remedinho e passou rápido. Por quê? Porque eu ressignifiquei, estou ressignificando. E se ela não voltar, aí você conseguiu se curar. Porque se ela voltar... é que você precisa ainda rever aquilo. É um processo, é maravilhoso, né? É doído a gente entender. Mas depois que a gente entende, a gente vê que a natureza
natureza, que Deus é maravilhoso. E a todo momento nos dá a oportunidade de recomeçar, refazer e evoluir, mesmo através da dor. Ferramentas, né, de cura, terapia pelo amor. E essa terapia pelo amor é muito interessante a gente entender o seguinte: o que é amar? Amar é ter compaixão, primeiro conosco mesmo. Aceitar que temos, né, nossas sombras, temos nossos desafios, ter o alto amor, nos acolher, estou errando onde eu preciso melhorar. E olhar para o outro, ajudar o outro, ter compaixão, querer estar sempre protegendo. Agora, muito cuidado, porque às vezes a gente acha que está amando, vivendo a vida do outro, ou colocando um controle absurdo no que o outro tem que fazer ou não, baseado na sua experiência. Acontece muito isso com filhos, com maridos. A gente quer controlar, porque a gente acha que aquilo é bom para mim e o meu marido, o meu filho tem que seguir isso. Quem disse? Quem disse que ele tem que seguir? Se ele é um espírito, tem suas existências nem só nessa vida, para trás, todo o processo dele interior, individual, que ele precisa viver. Então, muitas vezes o amar é deixar ir. O amar é deixar o outro quebrar a cara, porque faz parte do processo. Ou até mesmo entendermos que às vezes o errado é eu. Quem disse que eu estou certa? Eu estou olhando aqui, esse ponto de vista de agora. E se o jovem está mais evoluído? Eu tive uma reflexão sobre isso. Eu ficava julgando os jovens de hoje. Os jovens não querem nada, não têm ambição de nada, não querem trabalhar, não querem nada para o Brasil. Numa mente única me veio uma reflexão que eu mesmo falei assim: Jesus, eu não tinha pensado nisso. Eles estão vindo preparados, desapegados da matéria. Quem disse que eles estão errados? Nós é que estamos enxergando ainda, porque a gente ainda está numa visão muito materialista de que tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter isso. Os jovens de hoje em dia não têm isso. Eles querem trabalhar, mas eles querem ter o tempo livre deles. Se tem carro, você vai andar de Uber, você vai... Não estão nem aí. Você vai ficar na casa da mamãe até os 30, 50. Eles não têm esse apego à matéria. E aí? Nós estamos errados ou nós estamos certos? A gente reflete pelo nosso ponto de vista, pelo que a gente tem. Terapia pelo perdão. Perdoar os nossos ofensores, perdoar os nossos inimigos, perdoar tudo que fazem de mal a nós. É muito difícil. Para mim, acho que é uma das mais difíceis. Mas se você não consegue perdoar falando para o outro, perdoe em oração. Ou melhor, se não consegue ainda perdoar, pratica primeiro, sabe o quê? Não pensar no mal para ele. Não pensar em revidar. Isso já é um passo. É o primeiro passo do perdão. Quando a gente consegue pensar naquela pessoa que ofendeu, que magoou, que fez algo assim terrível conosco, e a gente não emanar um pensamento ruim para ele. Tomara que aconteça isso, tomara que morra. Já é o primeiro passo para o perdão. E depois mentalmente, oração, pedindo entendimento, porque tem uma causa, né? Ninguém é vítima. Todos nós tem um porquê de ter acontecido isso. Terapia pela fé é a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, não nós que temos o controle. E muitas vezes a gente se perde nisso, porque a gente quer que aconteça tudo da nossa forma. E o que é ter fé? É saber que o melhor vai acontecer para nós. É soltar. Fazer a sua parte, mas deixar soltar. Porque Deus vai mostrar o que tem que ser. Tá? Então, essa é a fé.
Terapia pela meditação e oração, a gente faz muito na casa espírita, e que possamos fazer em casa também. Terapia pela caridade, essa é fantástica. Fora da caridade, não há salvação. Ele é perfeito, né? Por que a caridade, gente? Quantas vezes a gente está lá na dor, no sofrimento, a gente acha, ai, eu estou sofrendo, eu não tenho nem condição de ajudar ninguém porque eu estou num sofrimento absurdo. Aí que você tem que sair e vai num abrigo, vai num hospital de câncer, vai em algum lugar praticar uma caridade, vai na casa espírita, vai fazer um atendimento. Sabe por quê? Quando a gente se depara com a dor do outro, e a gente trabalha com empatia, compaixão, a gente vê que, meu Deus, obrigada pela dor que eu estou tendo, porque se eu tivesse a dor dela, eu não ia suportar. Ou então, ela vai acabar falando alguma coisa, me trazendo uma força que eu nem imaginava. E aí eu saio do centro do meu problema e a energia vai fluindo. E quando vê, a nossa dor já passou. Ou é pequena demais, porque a gente é capaz de carregar. Terapia pelo passe e água fluidificada, todos nós já conhecemos. Terapia energética como reiki, fluidoterapia, que a gente já comentou também, nossa casa espírita tem essa fluidoterapia. Terapia pelo estudo e evangelho no lar, porque a gente buscar entendimento. Se a gente não estudar, a gente não vai entender que existe um porquê de todas as coisas. Estudar a doutrina é fundamental, é uma terapia essencial para todos nós. Até para nos protegermos, nos blindarmos. E a terapia do autoconhecimento, que é o que a gente falou. Seja até com a terapeuta mesmo, se precisar, peça uma ajuda terapêutica. Para a gente se olhar e encontrar as nossas respostas. Uma técnica achei interessante, técnica parda para a saúde emocional. Ajuda a tomar consciência de quem somos, como estamos e modificar aquilo que necessitamos. É uma técnicazinha fácil para a gente usar no nosso dia a dia. Então lembra da palavra parda. Eu vou pensar. P é uma percepção. Então se eu estou passando por alguma situação, eu vou primeiro fazer o quê? Eu tenho que perceber aquilo. Vou dar um exemplo rápido para ver se vocês entendem a técnica. Aconteceu comigo. Eu estou fazendo obra. E aí, eu tenho passado por desafios gigantescos, mexendo nas minhas sombras. Eu caí num quadro tão profundo de problema, de desafios, que eu estava com crise de ansiedade, porque virava e mexia no final da minha obra agora. Um pedreiro ia, começava, aí quando eu estava quase terminando de pagar tudo, eu pagava tudo, né? Que você vai confiar que faltava pouquinho, a pessoa some. Aquilo me gerava uma revolta, uma angústia. Por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou tão correta com os outros. A nossa reflexão. Eu sou tão correta com os outros, por que isso está fazendo? Eu sou tão certinha, eu pago, eu confio na pessoa e a pessoa vai e faz isso comigo. Aconteceu com os 3, 4 pedreiros. Eu revoltada. Estava dando crise de pânico, ansiedade quando eu estava na obra. Por fim, eu virei para o meu marido, resolve com os profissionais, eu vou acabar perdendo a linha com eles. Deixa comigo que agora eu vou tentar te ajudar. E aí eu me afastei um pouco, porque eu percebi. E percebi o quê? Que estava me gerando uma ansiedade. Primeira percepção que tive foi a ansiedade. E aí eu comecei a ver o quê? Eu aceitei que aquilo estava acontecendo comigo. Peraí, tem algo errado aí. Eu preciso ver, olhar para isso. Fui no estudo de Joana de Ângeles. E no final do estudo, no dia que eu estava passando por mais uma vez um problema desse, eu estava com uma ansiedade enorme. A mulher fecha o estudo e fala assim, porque todo problema que você está passando, na verdade, é algo que você precisa corrigir em você. Eu falei, meu Deus, como assim? Se eu sou tão justa, por que? Não estou entendendo. Se isso é um problema meu, eu estou atraindo essas pessoas. Porque é algo que eu preciso trabalhar em mim. Olha, aí eu falei assim, não é possível, isso não pode ser. Eu comecei a ter a percepção e aí eu fui começar a parar para pensar. Falei, Senhor, me mostra o que está acontecendo, o que eu preciso ver de sombra aí, meu.
Na mesma hora veio a consciência. Parecia não, né? A gente sabe que tem os nossos mentores espirituais. Na mesma hora, assim, quantas vezes você trabalhou no seu trabalho de forma certa, honesta, só que você sempre focou em você. Você sempre focou nos seus objetivos. Então, assim, se você tinha alguma coisa para realizar, se você tinha faculdade para fazer, você corria atrás, você fazia independente do outro. Você olhava para o seu lado. Eles estão olhando para o lado deles. Para eles estão certos, porque eles precisam botar o pão para comer. Então, assim, se a sua obra acabou, ele pegou uma obra maior, ele vai largar aquilo ali e vai fazer a obra maior. Na visão dele, eles estão certos. E aí eu comecei, gente... Ainda falou assim, quantas pessoas você, de repente, não passou por cima, sendo tão controladora no seu trabalho, porque você queria ser boa, e você muitas vezes passou por cima sem querer. Eu falei, gente, eu não tinha refletido sobre isso. E aí eu caí na questão da aceitação, reflexão, ó, percepção, aceitei e fiz a minha reflexão. Agora eu preciso tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Falei, não aceito mais isso na minha obra. Eu vou mudar. Eu preciso mudar. Por quê? Porque eu estou atraindo essas pessoas para mim. Não vou fazer mais isso. Vou começar a fazer as coisas de forma mais calma. Vou começar a olhar as coisas dos dois lados. Não vou olhar só para o meu lado quando eu quiser alguma coisa. E aí eu comecei a olhar para a minha sombra. E agora é o quê? Agir. Tomar atitudes diferentes para quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente é. E se eu estava atraindo esse tipo de pessoa, porque eu estava sendo, de uma certa forma, daquela forma. Quantas ansiedades estavam me gerando? Muitas. As doenças físicas. Mas, na verdade, estava lá no processo emocional que eu precisava curar. Então, essa reflexão, essa técnica que a gente precisa fazer. E aí a pergunta para a gente refletir: quais sentimentos que nós estamos nutrindo, que estão gerando as doenças que a gente vem enfrentando? Vai a perguntinha para cada um parar para analisar. Quais são os sentimentos que estão me adoentando, que estão gerando essa doença? E o que podemos transformar em nossos sentimentos e atitudes para vivermos em uma maior harmonia com Deus e com o próximo? Então, quais sentimentos estão me adoecendo? E quais atitudes que eu posso mudar, fazer mudar, que vão me trazer mais harmonia? Tá? Estão pensando aí? Já estão refletindo sobre isso? E para finalizar quase, eu gostaria de fazer uma meditação para a cura. Eu vou convidar vocês para fechar os olhos. Já despertei para o sentimento, cada um pensa no seu sentimento que pode estar gerando alguma doença. Tá? Então fecha os olhos rapidinho que eu vou conduzir aqui uma meditação rápida para a gente finalizar o nosso estudo. Vamos pensar então nos sentimentos que estão nos adoecendo. Neste momento, vamos colocá-los dentro de uma bolha branca. Sentimentos e emoções de raiva, de medo, de angústia, de ansiedade, de tristeza. O que você vier na sua mente, o que você está sentindo. Coloque numa bolha branca. Agora, feche essa bolha e solte para que o universo leve e a destrua. Feche os seus olhos e encontre com os seus órgãos que foram adoecidos. Imagina agora aquela dor que você está sentindo em algum órgão, em alguma parte do seu corpo e que está te causando uma doença. Primeiramente, você vai agradecer
Agradeça a eles por estarem te dando a oportunidade de mostrar onde você está errando e assim poder se corrigir para evoluir. Então, se você está com uma dor na perna, cada um imagina a sua dor, o seu processo e agradece nesse primeiro momento a esta dor na perna. Agora você vai imaginar uma luz de cor violeta descendo do topo da sua cabeça. Essa luz violeta, ela vai percorrendo por cada parte do seu corpo, passando pela sua corrente sanguínea. E agora ela vai parar no órgão ou na parte do seu corpo que ainda está adoentado. Essa chama violeta, ela vai estabelecer a saúde desse órgão. Sinta agora como ele está sendo reconstruído. Nenhuma dor, nenhuma deficiência mais. Imagine essa dor sumindo, imagine esse órgão se reconstruindo. Essas células boas se multiplicando, transmutando as células doentadas. Imagine neste momento você entrando dentro de uma bolha azulada. Entre nela. Sinta essa luz entrando por todo o seu corpo, como um jato energético, um banho de luz que está te trazendo leveza, saúde e paz. E agora vocês vão repetir, se possível alto: está feito. Vamos falar? Está feito mais uma vez. Está feito. E mais uma vez, está feito. Esse processo de meditação, podem abrir os olhos. É um processozinho simples, que cada um pode estar fazendo em casa, no seu dia a dia. Tire os minutinhos para refletir, para olhar para aquela dor, olhar para aquela emoção, identificar, escrevam. Uma outra técnica que eu estou no processo de transição de carreira, e isso está me gerando também, estava me gerando muita ansiedade, e até porque eu estou precisando desapegar de tudo que eu tenho de experiência de vida, de trabalho, para começar um novo, que é o meu despertar, né? E eu estava com muita dificuldade, conexão com a espiritualidade, enfim, com os mentores que todos nós temos. E numa terapia que eu fiz de constelação familiar, a moça virou para mim e falou assim: você está precisando parar, desacelerar sua mente. Eu falei: é verdade. E ela, você vai pegar 10, 15 minutos por dia, vai sentar, vai pegar uma folha de papel, um caderno, uma caneta. E você vai ficar respirando fundo várias vezes e vai tirar todo o pensamento da sua mente. E vai deixar uma palavra que vier, uma frase que vier, o que vier na sua mente. Eu quero que você pare, desacelere, tire os pensamentos da mente, deixa os seus mentores agirem. E pois assim eu fiz. Enfim, eram lágrimas que corriam e a minha mão não parava de escrever, e eu não sou médium psicógrafo, não sou psicógrafo, não tenho essa habilidade não, uma vez ou outra que vem, mas eu não tenho essa habilidade. E vem, e era como se eu estivesse com alguém do meu lado, estava, né? A gente está falando, e eu fazia as perguntas, depois que estava com conexão, eu fazia as perguntas e vinha as respostas. Enfim, uma folha frente e verso. É o que? É o poder paranormal? Não. É uma conexão que todos nós podemos estar
fazendo para escutarmos o que a gente precisa, os caminhos que a gente precisa. E muitas vezes a gente precisa tirar o racional, porque o racional, a mente racional, ela acaba nos levando para os caminhos que ela acha que vai te proteger, que ela conhece. E nem sempre os caminhos que a gente precisa ir são os conhecidos. Muitas vezes são os desconhecidos. Por isso a fé que a gente falou. Por isso a terapia da oração, a meditação, tudo isso é importante para a gente se conectar com a espiritualidade, com os nossos mentores, para a gente escutar o que a gente precisa melhorar, o caminho que a gente precisa seguir, como a gente pode se melhorar. Está tudo dentro de nós. E a gente tem os mentores espirituais maravilhosos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 366 dias, ainda vou botar no bissexto, do nosso lado. E muitas vezes a gente esquece. Aí teve uma pergunta que foi marcante. Mas por que eu não estou entendendo? Por que você não me falou? Na verdade eu falei, mas você não estava escutando. Tomei uma... Falei, verdade. A gente fala, você não estava escutando, e aí? Falei, pois bem. Porque a gente quer ter o controle e esquece da fé. Então, é realmente se conectar, buscar, porque tudo está dentro de nós. As doenças ou as nossas curas, tudo está aqui. E é possível. É possível. É por isso que a gente vê, milagre. Meu pai foi tinha 3 meses de vida, com metástase. O médico olhou para ele, ele fez 8 cirurgias em 1 ano, todo retalhado, não fala, não tem tracostomia. 8 cirurgias, anestesia geral, em menos de 1 ano. O médico olhou para ele e disse, não tenho mais o que mexer no senhor, vai para casa e reza a hora. Não tem mais de 3 meses de vida. Está aí mais de 30 anos. Acessou alguma coisa dentro dele que conseguiu a cura. É só o mérito dele? Não, todos nós temos essa capacidade. Agora a gente precisa aprender a enxergar isso e a nos sintonizar nessa energia de transformação e de cura. Para isso, precisamos desacelerar para escutar. A mensagem final: a doença, longe de ser castigo, é sempre um convite amoroso da vida para que retornemos ao caminho do amor, perdão e da paz. Que possamos compreender que cada dificuldade é um remédio divino, cada dor é um chamado de renovação, e que a verdadeira cura começa no coração, quando escolhemos vibrar no bem. Como nos ensina no Kardec e reforça a Lírio de Cerqueira Filho, a saúde integral não depende apenas do corpo, mas do espírito em harmonia consigo mesmo e com Deus. Que possamos sair daqui conscientes de que a reforma íntima, a prece e a caridade são os maiores medicamentos da alma. Que a gente tenha uma semana iluminada, que possamos aproveitar esses ensinamentos, pequenos ensinamentos, aproveitar nossa doutrina espírita, estudar e buscar os recursos que a casa ou outras religiões que seja nos disponibilizam, que são estudos, ter esse momento de presença com Deus para a gente poder ter essa conexão, facilitar esse processo nosso, que a gente possa utilizar isso da melhor maneira possível, principalmente na nossa casa espírita, que agora está repleta de oportunidades, cheia de grupos de estudo, plantão de passe, terapia, atendimento fraterno, reunião mediúnica, seminários, almoço para fazer a caridade. É um banquete. Qual deles nós vamos escolher? Vamos ficar em casa, se lamentando, cheio de dor,
a caixa de remédio cheia, ou vamos usar essas terapias, essas ferramentas para fazer a nossa reforma íntima. E quem sabe nos curar, né? Curar no espírito e na alma.